Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 21, versos de 1 até o 4. Sri Shuka Uvacha Satyam Samikshya Vyabhavo Nakendubhir Hatha Swadama Dyutiravrito Bhyagat Mariti Mishra Rishayo Brihadvrata Sanandana Dhyanardeva Yogina. Sri Shuka Uvacha, Sri Shukadeva Goswami disse: Satyam, o planeta Satyaloka. Samiksha, observando. Abjabhava, o Senhor Brahma que apareceu na flor de lótus. Nakha Indubhir, pela refulgência das unhas. Hatha, tendo sido reduzida Swadhamma Dyuti, a iluminação de sua própria residência. Avrita, sendo coberta. Abhyagat, veio Mariti Mishra, com sábios tais como Mariti. Rishaya, grandes pessoas santas. Brihatvrata, todos eles brahmacharis ferrenhos. Sanandana Adya, como Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara. Naradeva, ó rei. Yogina, místicos grandemente poderosos. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami continuou: ao ver que o brilho de sua residência, Brahmaloka, fora ofuscada pela cintilante refulgência que emanava das unhas dos dedos dos pés do Senhor Vamanadeva, o Senhor Brahma, que nasceu de uma flor de lótus, aproximou-se da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Brahma estava acompanhado por todos os grandes sábios, encabeçados por Mariti e por yogis como Sanandana. Porém, na presença daquela refulgência brilhante, ó rei, até mesmo o Senhor Brahma e seus associados pareciam insignificantes. Entre as grandes personalidades que vieram adorar os pés de lótus do Senhor, estavam aqueles que tinham completo autocontrole e seguiam perfeitamente os princípios reguladores, bem como peritos em lógica, história, educação geral e na literatura védica, conhecida como Kalpa, que trata de episódios históricos antigos. Outros eram versados nos corolários védicos, como Brahma Samhita, em todos os outros conhecimentos védicos, Sama, Yajur, Rig e Atharva, e também no conhecimento védico suplementar, Ayurveda, Dhanurveda, etc. Também presentes estavam aqueles que, através do conhecimento transcendental, despertado pela prática de yoga, haviam se libertado das reações das atividades fruitivas. E havia ainda aqueles que alcançaram residência em Brahmaloka, não através do karma ordinário, mas através de avançado conhecimento védico. Após prestar dedicada adoração, apresentando oblações de água diante dos pés de lótus do Senhor Supremo, que se encontravam erguidos, o Senhor Brahma, que nasceu do lótus que emana do umbigo do Senhor Vishnu, ofereceu orações ao Senhor. Ó Rei, a água do Kamandalo do Senhor Brahma lavou os pés de lótus do Senhor Vamanadeva, que é conhecido como Urukrama, aqueles cujas atividades são maravilhosas. Assim, aquela água tornou-se tão pura que se transformou na água do Ganges, que saiu descendo do céu, e tal qual a imaculada fama da Suprema Personalidade de Deus serviu para purificar os três mundos. Então aqui temos um significado. Os versos são longos, né? Então aqui temos um significado de Prabhupada. Aqui ficamos compreendendo que o Ganges surgiu quando a água do Kamandalo do Senhor Brahma lavou os pés de lótus do Senhor Vamanadeva. Porém, no quinto canto, afirma-se que o Ganges começou quando o pé esquerdo de Vamanadeva perfurou a cobertura do universo, e então a água transcendental do oceano causal
insinuou-se pelo orifício que se formou. Em outra passagem, afirma-se também que o Senhor Narayana apareceu como a água do Ganges. A água do Ganges, portanto, é uma combinação de 3 águas transcendentais. E assim, o Ganges é capaz de purificar os 3 mundos. Esta é a descrição dada por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Então, o significado de Prabhupada que estimula as diferenças nas informações, ou melhor, interpreta as diferentes, apresenta as diferentes interpretações da origem da água do Ganges e depois conclui com o significado de Vishwanatha Chakravarti Acharya. E assim ele define a origem do Ganges como vindo dessas 3 fontes, mas ele define e preserva a ideia de que a água do Ganges purifica mesmo, e purifica os 3 mundos. E assim, Prabhupada apresenta o seu significado, mesmo tendo mencionado o 5º canto do Bhagavatam, que está já para trás, que a gente já viu, e as outras 2 fontes de origem do Ganges, fontes de informação da origem do Ganges. Então, assim, nós temos aqui um tema que não é incomum nos nossos livros, informações que parecem contraditórias, mas é só ter um pouco de paciência e calma, ler, estudar mais e procurando informações, que no fim tudo fica harmonizado. Os Puranas, o Bhagavata Purana também, não apresenta as suas informações de maneira cronológica, como nós estamos acostumados a ouvir na historicidade de toda a civilização humana, e que as coisas seguem de um determinado tempo mais antigo até um determinado tempo, até o tempo mais próximo de nós, e assim a gente define cronologicamente. Às vezes as escrituras apresentam fatos que estão desconectados dessa naturalidade do tempo, como passado, presente, futuro, e elas às vezes se sobrepõem. Às vezes uma situação mais recente é apresentada dentro de um contexto mais anterior. Então é preciso ter um pouquinho de paciência para estudar os Puranas, porque eles não são escritos da maneira que nós estamos acostumados a estudar, e por isso exige um esforço um pouco diferente e exige a explicação de uma acharya. Aqui nós temos Prabhupada apresentando o Bhagavatam e dando no seu significado a explicação de acordo com o depoimento de Vishwanatha Chakravarti Thakur, e assim a gente vai construindo o nosso jnana, o nosso conhecimento, e alimentando a nossa fé no Shastra, alimentando a nossa fé nos livros, alimentando a nossa fé nos acharyas anteriores, alimentando também a nossa fé no mestre espiritual, compreendendo que essas informações, de uma maneira ou de outra, vão se harmonizar à medida que nós formos adquirindo mais e mais conhecimento. Os Puranas, por causa da sua natureza assim histórica, foram objetos de grande pesquisa dos indólogos ingleses que queriam entender a cultura da Índia. E foi nos Puranas que eles mais encontraram identificação, porque apesar do problema com o Cronos, com o tempo, apesar do problema com o tempo que não revelava instantaneamente o conhecimento como eles gostariam de obter para compreender, eles, através das histórias, puderam compreender muito da filosofia dos Vedas, que para eles era muito difícil de compreender. Então, aqui, porém, no final eles terminaram concluindo
que os Puranas também não são tão explicativos quanto eles gostariam, justamente por causa dessa questão do tempo. Então, é muito difícil tentar compreender a literatura védica sem deixar que ela se explique por si mesma e tendo a paciência de observar a literatura védica, esperando que ela se explique a si mesma. Se nós vamos estudar a literatura védica sempre tentando entender de acordo com o conhecimento que já temos, aplicar algum tipo de técnica de estudo que nós já temos, então nós podemos falhar na nossa compreensão. Mas se nós estudamos, como eu falei no começo, dando tempo, tendo a devida paciência, as coisas vão se esclarecendo, principalmente quando consultamos os acharyas prévios. E Prabhupada faz questão de acompanhar cada fase da literatura que ele apresenta com seus significados, para acompanhar a nossa compreensão gradual. E ele também cita muitos acharyas anteriores para que nós fiquemos alertos para a tradição, para o significado correto, e que a gente não especule, não se desvie com uma especulação que pode nos levar a vidas e vidas para depois entender, realmente eu estava errado. Então, Prabhupada tem esse cuidado para nos ajudar a conseguir ler os livros. Nós já estamos no 8º canto do Bhagavatam, aqui em Campina Grande. E esses 8 cantos vêm sendo estudados desde o começo da nossa estadia aqui. Algumas vezes foi interrompido, mas nunca foi voltado para trás. Sempre foi interrompido por alguns meses, quando o Instituto não está presente, não estava no começo principalmente, e eu também não estava presente na cidade, então a gente parava de ler por um período, depois retomava do ponto que tinha deixado e ia continuando. Então, assim, nesses quase 19 anos aqui em Campina Grande, o Srimad Bhagavatam chegou até o 8º canto. Ainda falta o resto do 8º canto e ainda mais 3 cantos, 9º, 10º, 11º e 14º. 11º e 12º, 4 cantos. Então, assim, quando nós abrimos a leitura do Srimad Bhagavatam, a leitura regular do Srimad Bhagavatam, fizemos uma cerimônia de fogo com o Bhagavatam presente, tudo, para começar a leitura. Lemos o primeiro verso e assim estamos indo. Agora, já há muito tempo, desde que temos esse templo, se lê um verso ou uma sequência pequena de versos como agora, diariamente. E não temos uma turma que acompanha essa leitura todos os dias aqui, né? Mas temos várias turmas que acompanham por períodos. Uma dessas turmas é a turma do Instituto. Todas as turmas do Instituto, especialmente todas as turmas do Instituto, desde a primeira, na verdade, todas as turmas do Instituto têm acompanhado o seu tempo de Campina Grande, têm acompanhado a leitura do Bhagavatam, assim como nós fazemos aqui. Então, Nova Gokula também já se leu uma vez inteira o Bhagavatam, de capa a capa, do primeiro canto até o 12º canto, e agora já estão lendo pela segunda vez, e isso leva tempo, muitas explicações e tal, mas eles já estão lendo pela segunda vez. Eu não sei em que canto está agora, você sabe? Nono canto. Nono canto, eles já estão no 9º canto e estão seguindo também regularmente, como foi orientado por Prabhupada. Bem, é isso. É importante que a gente, ao estudar a literatura védica, sempre defina e atualize a metodologia de estudo. O verso de hoje, o significado de Prabhupada, nos ajuda nisso. Prabhupada está aqui trazendo um tema simples, porém um tema significativo, que aparece 3 vezes. Então ele aqui está querendo
fazer a harmonia desse tema e dá a sua explicação para que a gente possa ter esse conhecimento. Uma das informações foi dada no 5º canto, nós já estamos no 8º, e Prabhupada resgata essa informação para poder fechar e o leitor poder compreender o que está acontecendo. Vejam o cuidado de Prabhupada com o estudante do Bhagavata, com o estudante dos livros que ele traduz e apresenta. Esse cuidado de Prabhupada é um estímulo para nós lermos regularmente o Bhagavatam e termos o Bhagavatam como a nossa informação de cultura, a nossa informação de espiritualidade, a nossa informação da personalidade de Deus, das características da personalidade de Deus. Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário. Então vamos parar por aqui. Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.